Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Aos irmãos que nos assistem pelas mídias sociais também, uma boa noite. Aí, então, agora, para nós irmos nos harmonizando, convido os irmãos a fecharem levemente os olhos, acalmar o coração, serenar a mente e imaginar uma luz branca que desce dos céus, trazendo paz e pedindo ao nosso Pai de amor que tenhamos força para lutar as batalhas da vida, que tenhamos fé para vencer, que tenhamos ânimo para jamais desistir, que tenhamos esperança para que tudo dê certo, que tenhamos Deus para estar à frente de tudo e fazendo o melhor por nós. Pai, nos ilumine neste momento. Amado Mestre Jesus, permaneçam conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Boa palestra. Boa noite. Boa noite. Parece que tá bem, né? Deixa aqui. Então, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, principalmente neste momento de reflexão, porque é um momento para nós refletirmos juntos, para pensarmos, para buscarmos dentro do nosso interior, principalmente, ensinamentos que nos fortalecem no caminho do bem. Né? E eu acredito que a gente faz isso, ou deve fazer isso diariamente, e nesses momentos que a gente vem à casa espírita, é esse aprendizado que a gente vem buscar. É o aprendizado que me mantenha no caminho do bem, que me ajude a não perder o rumo dessa caminhada, né? Que deve ser sempre uma caminhada de amor e de luz. O tema que nos inspira hoje, então, para refletirmos, ele vem do livro Messe de Amor, que é de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, que é esse título, Persistir na Ideia. E aí, quando eu vi o texto, né, para reflexão, eu fiquei pensando, e a gente sempre começa refletindo pela gente mesmo, né? O quanto a gente é persistente. Eu até me acho uma pessoa bem persistente, uma pessoa perseverante. E a reflexão nos ajuda a entender se realmente somos ou se tem algo que a gente deve persistir mais. E Joana, ela lembra no texto que todo empreendimento, toda ação ou toda construção é indispensável a gente persistir na ideia. E aí me veio em mente a primeira coisa na minha construção em tentar ser um humano melhor. E o quanto vem coisas no nosso caminho, no decorrer da vida, às vezes para tentar nos desviar, né? A importância da gente estar sempre ali persistindo. E é sobre isso, então, a nossa reflexão dessa noite. E no livro, Joana de Ângeles nos conta a história de Henry Ford, quando ele apresentou o motor a gasolina. Thomas Edison era amigo do Henry Ford. E até uma coisa que eu nem lembrava mais, que o Thomas Edison e Henry Ford eram amigos, né? Duas pessoas tão espetaculares. E aí o Thomas Edison disse para o Henry Ford como um amigo, cara, persista na ideia. Né? E aí, o que aconteceu lá? Naquela época, a ideia do Henry Ford, né, de fazer um carro a gasolina, ela era estranha, ela era ousada e ela era impossível. As pessoas olhavam aquilo como um doido, né, como se fosse um absurdo. E aí ele precisou de muita persistência
para transformar essa ideia em realidade. Em realidade. E aí eu me lembro que eu vi um filme, um seriado que fala dos grandes inventores, não sei se alguém viu, que mostrava o Henry Ford criança, né? Desde criança e o que ele pensava, e aí quando eu li esse texto, eu casei as duas histórias, né? Que era do Henry criança, com o Henry, então, quando fez a ideia, o quanto ele persistiu. Hoje, então, o quanto essa invenção ela nos ajuda no nosso dia a dia, né? O quanto ter um veículo, ter um ônibus, ter algo para nos conduzir de um lugar para outro nos ajuda. Imagina se ele não tivesse persistido. E isso também nos mostra que nenhuma ideia ela nasce perfeita, ela nasce pronta e o quanto ela precisa ser construída devagar, às vezes, com morosidade, ela demora e às vezes o quanto a gente precisa de apoio, que precisa de um amigo ali, um amigo legal que diz, vai cara, vai que tu vai conseguir, vai que tu tá no caminho de trazer melhorias para muitas pessoas. E aí, isso também acontece no campo espiritual. Só que antes de eu falar do campo espiritual, eu tentei me lembrar, tentei associar umas 5 ações por que a ideia, na época, parecia absurda. Isso aconteceu, então, lá no final do século XIX, né, início do século XX, onde havia muitos fatores, não é? Para que a ideia parecesse impossível. Primeiro é que predominava o uso de charretes, né? Só existiam charretes e que era transportada, né, por cavalo. O transporte então urbano ele era por tração animal. As pessoas elas não conseguiam imaginar algo diferente. Assim como talvez no mundo atual, se a pessoa vem com algo que para nós seja muito diferente, a gente vai estranhar. Eles tinham também uma grande desconfiança em relação à tecnologia, que era referente ao motor a combustão. O motor a gasolina era uma novidade experimental, ou seja, estamos experimentando de algo que alguém via como útil futuramente. Muitos acreditavam que ele era barulhento, que ele era perigoso e que ele não era nada confiável. Também havia muitas pessoas que disseram: quem que vai trocar um cavalo para ter um motor a combustão? Ninguém vai querer, né? A infraestrutura na época também era inexistente, ou seja, não havia postos de gasolina, não havia ruas asfaltadas, oficinas. Parecia que era algo que teria que investir muito, ou que seria muito difícil alguém investir para ter um suporte prático que fosse aceitável alguém ter um veículo. Custos altos e inacessível, ou seja, parecia algo que só as pessoas muito ricas poderiam ter e que jamais se tornaria algo popular. E a resistência cultural, que aí a gente está falando de mente, de cabeça, como toda a inovação. As pessoas diziam: isso não vai dar certo, isso é algo ruim, é contra a nossa tradição. Ou seja, a novidade sempre nos assusta. E aí, por isso que Henry Ford ouviu lá do seu amigo, persista na ideia. Ou seja, ele estava validando e ajudando o amigo, dizendo, cara, isso pode ajudar muitas pessoas. E trazendo, então, para o mundo espiritual, quantas vezes a gente tem ideias boas, que é para fazer o bem, e que surge de uma maneira tímida? Ou às vezes a gente até pensa. Quando teve a pandemia, né?
quantas pessoas se disponibilizarem a ajudar, em doar, e não sei aonde, e eu vi vários movimentos, né? E agora, como é que estão os nossos movimentos nessa ajuda? Será que não temos mais pessoas precisando? Ou às vezes, quando mostra na televisão, né, alguém com dificuldade para comer, e aí a gente diz, ah, mas olha, se eu tivesse lá. E na nossa cidade, será que não tem ninguém passando dificuldade na nossa rua? Né? Aqui no Centro Espírita a gente tem um cadastro, né, onde as pessoas podem retirar comida, embora a gente consiga atender muitas famílias, mas com certeza, quanto mais doações tivessem, mais doações poderíamos fazer. Né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam, e às vezes a gente se esquece, até nós mesmos trabalhadores, às vezes a gente coloca lá para se lembrar, olha, vamos trazer arroz, vamos trazer bolacha, vamos trazer isso. E a gente se esquece, passa batido. Às vezes, quando pensamos, a gente fala muito da importância de fazer o evangelho no lar, da importância de orar, principalmente em família, ou da importância de fazer preces diárias, orações diárias, e às vezes a gente pensa, vou começar o evangelho no lar. E aí no primeiro contratempo, a gente desiste. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer evangelho no lar, não, primeiro eu não comecei fazendo, primeiro eu comecei pensando em fazer. Aí pensei, quando eu estava escrevendo, foi exatamente como aconteceu comigo. Eu pensei que eu tinha que fazer, que era legal fazer, aí eu fiz uma semana, depois na outra semana não deu, e depois não. Aí eu digo, mas acho que eu vou trocar o dia. Hoje faz muitos e muitos anos que eu faço, e não me esqueço nenhum dia quando eu saio, vou viajar, que o meu horário é no domingo à noite. Então, saio de férias, estou lá, vai para a mala, e a gente não esquece. Eu e meu marido, no caso, que somos só nós dois, a gente não esquece. Vai o livro junto, a gente se recolhe e a gente faz. Né? Mas inicialmente foi difícil, assim, não foi na primeira que engatou e eu não esqueci mais. Ou às vezes, coisas que a gente sabe que precisa melhorar. Hoje eu vi no trânsito, né? Não sei, uma pessoa buzinando, né? E eu olhei aquela situação de longe, era algo que o carro da frente não tinha o que fazer. E aí eu pensei na paciência. Quando a gente precisa, às vezes, ser mais paciente, às vezes a primeira prova a gente reclama ou a gente falha, né? E aí a gente treina de novo. E Joana de Ângeles fala isso no livro, que muitas vezes a ideia ela chega tosca, abrutalhada, ela precisa ser melhorada, mas depois acaba sendo bênçãos para muito. É o caso que eu citei, por exemplo, ali a paciência. A pessoa não é só impaciente no trânsito, ela é impaciente no trabalho, ela é impaciente com a família, ela é impaciente com os filhos, o filho é impaciente, se for o filho é impaciente com os pais, é impaciente com o cônjuge. Né? Não tem como eu ser só impaciente no trânsito. Não, eu sou impaciente em todos os lugares que eu vou. E o quanto isso causa de dano para as pessoas que convivem comigo. E Jesus explicou, aí lendo a parábola ali do semeador, que algumas sementes caíram no texto, quem já leu vai lembrar, que algumas sementes caíram no caminho, e aí foram comidas pelas aves. Outras caíram em solo pedregoso, nasceram depressa, mas secaram, porque não tinham raiz. Algumas caíram entre espinhos e foram sufocadas, mas uma parte caiu em terra boa, em terra fértil, e deu fruto em abundância. Ou seja, quantas e quantas sementes foram caindo até as que encontraram um solo abundante. Assim a ideia do bem, assim a ideia do bem através da nossa pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente até
não tem ideias ruins. Mas não adianta eu não ter ideias ruins e eu não ter ações boas. Tá? Então, é importante a minha ideia, o meu pensamento caminhar para a ação. Quantas vezes nós somos semente que aí secou ali, quando caiu nas pedras? Quantas vezes a gente deixa as nossas preocupações nos afastarem do bem? E aí a gente está sendo as sementes sufocadas. Quantas vezes a gente insiste, a gente cultiva e aí é aquela semente que frutificou, aquela que se tornou abundante. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que é 780, ela fala da lei do progresso. Ou seja, o progresso, o homem ele não consegue detê-lo. Ele vai acontecer. Por mais que a gente tenha dificuldade de progredir, ele vem. É uma força assim irresistível. E a Joana, ela fala no texto muito dessa persistência dos espíritos superiores para conosco. Ou seja, se os espíritos superiores, se Deus não desistiu da gente, de fazer com que a gente se torne um ser do bem, por que eu vou desistir de mim? Hoje, muitas vezes, parece difícil a gente treinar ou fazer várias boas ações. Amanhã vai ser natural. É como um processo de dirigir. Né? Quando a gente começa a aprender a dirigir a tanta coisa, parece que a gente não vai dar conta. Depois se torna automático. E a Joana, ela fala muito no texto e muitas vezes persista na ideia. Quais são as ideias que tu tem do bem? Tu tá persistindo na ideia? Às vezes até isso a gente traz para a nossa vida a questão do estudo, por exemplo. Né? Uma vez alguém me falou assim, Silene, tu sempre gosta de estudar. Eu digo, gente, eu não vou dizer eu odeio, mas eu nunca gostei. Mas por que tu estuda tanto? Eu digo, porque eu preciso aprender. Eu não posso sair daqui, né? Então, eu digo, não sei se eu estudo por amor ou por dor, mas eu sinto uma falta de conhecimento tão grande que eu acabo estudando e tentando aprender muitas coisas, algumas eu aprendo, outras não, outras mais ou menos, né? Mas não é porque eu ame, não, é porque eu estou precisando mesmo, ver se eu consigo sair daqui. O meu objetivo é sair daqui uns 110 anos, mais ou menos. Então, até lá, eu tenho que ter aprendido algumas coisas, né? E a Joana, ela fala assim que as pessoas, elas mudam de ideia frequentemente, né? E, na verdade, ela diz assim que tudo bem mudar de ideia, mas tem algumas ideias que eu tenho que persistir. Então, é mais ou menos fazer uma lista de coisas que é importante eu persistir. E Jesus, ele sempre persistiu na ideia de amor, né? E a gente, para seguir Jesus, é isso que a gente tem que persistir. É para sermos seres mais amorosos, começando com os nossos, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Como é que a gente faz isso? Mesmo quando somos incompreendidos. Porque às vezes a gente dá amor, a gente não recebe amor em troca. Mas mesmo assim eu tenho. E esse é a maior prova, né? Porque quando a gente ama alguém e recebe em troca, e recebe algo bom, né? É muito bom. O difícil é a gente continuar persistindo quando a gente não recebe, às vezes, da mesma forma. E aí, Joana, ela escreve que eu pensei em imagens quando eu li o texto, porque ela coloca assim: o fogo que insiste e consome a floresta, o filete de água que insiste até se tornar rio
caudaloso, o grão de trigo que se afirma e se transforma em pão. Tudo na natureza nos ensina a perseverança. E cada vez nós estamos mais intempestivos, a gente quer as coisas para ontem. E a natureza nos ensina a ter calma, nos ensina a esperar, né? Quem planta sabe que tem tempo. Esses dias, por causa do meu trabalho, eu fui ver uma plantação, o meu cliente faz fertilizantes, eu fui num cliente dele e eu fui ver uma pulverização aqui num local em Caxias do Sul e eu fiquei encantada. E aí o engenheiro agrônomo lá começou a me explicar e etc e tal, e as gotículas, e aí a gente tem que fazer. Eu saí de lá assim, eu digo, gente, mas a gente chega no mercado e compra tão fácil. Né? Ele disse, não, mas para sair algo bom precisa de todo esse processo, de todo esse cuidado, de clima e tal. E aí eu parei para pensar nisso, né? O quanto na minha própria impaciência, né? Eu digo, já pensou se eu tivesse que plantar para eu comer? Nossa, eu já não teria paciência. A gente vai lá no mercado e compra, né? Tão mais simples. Não, mas a pessoa que planta, ela tem todo esse processo para que o alimento chegue na nossa mesa de uma maneira que a gente nem para perceber todo o tempo que demorou. E aí é importante a gente fazer um exercício. E o meu tema que eu deixo para vocês hoje é pensar em uma coisa, em uma tarefinha que vocês possam fazer para o bem, que vocês possam melhorar no seu ambiente. O que vocês podem melhorar e cultivar isso por uma semana, por um mês, até vocês terem atingido aos poucos o objetivo. E persistir na ideia é persistir no amor. Persistir que Cristo não desistiu de nós. E persistir é a forma mais concreta de dizer: eu estou contigo, Senhor. Eu estou aqui pelo seu amor e eu não vou desistir de sair daqui, no mínimo, um ser mais amoroso, mais presente comigo mesmo. E a primeira pessoa que a gente tem que ser mais amorosa é com a gente. Quantas vezes a gente se julga, se apedreja, né? Ou se trata mal. E eu acho que esse é o maior desafio nosso humano, né? O quanto a gente deve ser mais amoroso, se abraçar. É aquela velha história, se olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me respeito, eu me cultivo, que eu consiga florescer através do amor, que eu consiga evoluir. E com tudo isso, é importante a gente dizer, eu estou contigo, Senhor, e com isso possamos fechar os nossos olhos, ficar bem à vontade o nosso ambiente e pensar, elevar a Deus o nosso pensamento, mas primeiro pensarmos em tudo que temos que agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela nossa vida, pela vida dos nossos pais, pela vida dos nossos avós, pela vida dos nossos cuidadores, pela vida dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Enfim, é agradecer a vida de todos. E segundo, é pedir para que possamos ser seres mais generosos e pedir muito humildemente que Jesus, meu amigo, meu querido, ajuda-nos a persistir no bem, sustenta-nos quando as forças parecem faltar, inspira-nos a nunca desistir do amor, porque é ele que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Que a tua luz nos acompanhe hoje e sempre, e que assim seja. E assim será.